Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu elenquei aqui três assuntos, três questões aqui para ser abordada, e talvez esteja fora de propósito, mas eu não posso deixar de me manifestar em razão do documento que chegou às minhas mãos. Eu recebi uma cópia do termo de ajuste de conduta elaborado entre o Poder Público Municipal, entre a Prefeitura Municipal e o Movimento Social de Luta dos Trabalhadores. A primeira coisa a se questionar é o seguinte: o Movimento Social de Luta dos Trabalhadores tem CNPJ? Tem personalidade jurídica? Não. E aí eu questiono, como que se pode fazer um termo de ajuste de conduta com uma entidade ou com um órgão que não existe? Ele não existe. Do que se trata esse termo de ajuste de conduta? O Ministério Público, por sua vez, tem que deixar bem claro, buscou evitar o litígio, o conflito, teve a melhor das intenções. E o Ministério Público ele foi, de uma certa forma, comunicado à época que, segundo informações obtidas junto à Polícia Militar, a reintegração de posse que a Polícia Militar preparava junto com os oficiais de justiça, lá nos acampamentos, ali no Jardim Meira e Jardim Marabá, é uma operação de alto risco. Lógico que é de alto risco, afinal de contas, são uma quantidade enorme de famílias, de crianças, de idosos, de mulheres. Lógico que ela é de alto risco. Mas nada que a Polícia Militar não pudesse cumprir. A exemplo do que cumpriu lá no Pinheirinho, lá no Vale do Paraíba, como muita gente criticou, porque quiseram ter um derramamento de sangue, lá não teve nada, não teve uma gota de sangue lá. A Polícia Militar foi pontual, precisa e cumpriu a determinação judicial. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo isso aqui, esse termo de ajuste de conduta, sob o ponto de vista do Poder Executivo Municipal, que é algo que, a mim como vereador, é pertinente eu fiscalizar e observar. Isso aqui é muito temeroso para o município. Sabe por que é temeroso para o município? Porque foi feito um termo de ajuste de conduta aqui, em que o Poder Público Municipal assume a responsabilidade em locar um terreno, em alugar um terreno, para colocar lá 713 famílias. Veja que nós tínhamos mais de 3.000, isso significa que as outras 2.300 tinham sido convencidas por aquele líder do grupo a ir para lá, sob o argumento de que teriam casa para todos. E cobrando lá o tal do fundo colaborativo de R$60 por família. 180 mil por mês, sem prestação de contas. Aí, o Ministério Público entrou na discussão, foi solicitado que fizesse um levantamento de realmente quantas pessoas e famílias se enquadravam como pessoas como famílias de vulnerabilidade, e chegou-se ao número de 713. Aí o Poder Público pega o municipal, reúne, faz um acordo com esse movimento que não tem legitimidade e não tem personalidade jurídica, e aí eles vão alugar um terreno de um proprietário de uma área que deve para o município IPTU, e aí foi feita uma compensação. Eu pago para você, você não paga o IPTU, nós descontamos, fazemos uma compensação. E aí foi feita essa compensação. Não vou aqui citar nome do proprietário, não vou citar nome de ninguém. Eu tenho que contar o fato. O Ministério Público, nos seus considerandos, falou uma coisa interessante aqui, que se fosse pagar um aluguel social para essas famílias, que são 713, custaria para o município R$407 mil por mês, ao passo que a alocação desse imóvel vai custar R$25 mil. Puxa vida, que coisa boa, né? Sob o ponto de vista financeiro, excelente negócio. Só que é o seguinte, gente, isso aqui tem um contrato de 36 meses. Sabe quando que essas pessoas vão conseguir moradia popular? Nunca, porque nós não temos mais reservas para o programa Minha Casa Minha Vida do Faixa 1. E o Ministério Público, não foi eu que falei, está aqui o Ministério Público dizendo o seguinte:
considerando que, embora o governo municipal anterior tenha produzido um número significativo de moradias, o critério de seleção dos beneficiários adotado se mostrou ineficaz, deixando famílias em situação de precariedade habitacional desassistidas. Ou seja, aquelas famílias que de fato necessitavam da moradia, sequer foram selecionadas e chamadas para poder receber sua moradia popular. Aonde que eu fico preocupado com isso? Porque isso aqui tem um prazo, e o prazo são 36 meses. Passados os 36 meses, se essas pessoas não forem selecionadas ou escolhidas num programa de moradia popular, o que vai acontecer com elas? Elas vão permanecer lá, porque tem um contrato, e o contrato pode ser prorrogado. Sabe o que vai transformar essa área? Eu posso falar aqui com toda a precisão, porque quando ainda capitão da Polícia Militar, nós tivemos aqui a construção do Fortunato Rocha Lima, que tinha como objetivo acabar com todas as favelas de Bauru, era o desfavelamento. E aí foi construído o Fortunato. 30 pessoas não conseguiram casas naquela oportunidade. E aí foram colocados lá no Ferradura, num terreno lá do lado. E eu lembro que o prefeito, à época, me chamou, porque um proprietário de uma área vizinha falou, não, aqui não vai entrar ninguém. Aí eu vim, falei com o prefeito falou, não, por favor, eu vou levar um emissário da prefeitura, e o senhor, por favor, negocie com as pessoas, que isso é questão de 2 meses, no máximo, eu realoco essas pessoas. Sabe o que aconteceu lá? Nós temos hoje mais de 1.300 casas em situação vulnerável, no Ferradura Mirim. Acabou o Country Club, acabou tudo, aquilo ali. Hoje, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que foi muito bem realocado lá, e assistido aquelas pessoas. Mas nós estamos vendo que esse vai ser o cenário daqui a 36 meses. A prefeitura não vai ter condições de alocar essas pessoas em moradias populares, como se promete e pretende. Então, eu tenho que fazer esse alerta, embora seja um termo de ajuste de conduta, formalizado pelo Ministério Público, mas eu vejo como muito temeroso e temerário para o nosso município. E, ao final, esse termo é assinado por várias pessoas, entre as quais o líder desse movimento. Primeira vez que agora ele se manifesta, agora tem até CPF, mas o movimento dele não tem CNPJ. Não tem CNPJ. Agora eu quero aproveitar e falar para as pessoas, eu sei que talvez elas não vão conseguir me ouvir, mas é o seguinte, não precisam mais pagar fundo colaborativo para esse cidadão, porque agora vocês estão assistidos pelo poder público municipal, vai chegar água na sua casa, vai chegar energia elétrica na sua casa, conforme está prometido aqui. Por que você vai pagar fundo colaborativo? Não paguem. Se pagar, ou se exigirem, registre ocorrência, isso é extorsão. É extorsão. Então, eu não poderia deixar de manifestar a respeito dessa situação, desse caso, recebi essa cópia do TAC, perguntei para o prefeito hoje quanto vai custar isso por mês para a prefeitura, em torno de R$25 mil, a locação desse imóvel, só que o proprietário do imóvel, ele está tranquilo, porque ele está batendo uma dívida com a prefeitura, e ao final, 36 meses, a prefeitura não vai conseguir dar destino a essas pessoas, vai prorrogar o contrato, e daqui 48 meses, daqui 4 anos, esse proprietário estará ajuizando uma ação na justiça, pedindo a terra dele de volta. Aí nós vamos ter mais uma dívida milionária a ser paga por uma pessoa, por uma área que até então estava lá, sem valor nenhum. Vai se transformar numa mina de ouro. Outro assunto, talvez eu tenha tempo, senão já estou pedindo meu tempo na explicação pessoal, é sobre as horas extras que foram publicadas hoje. Eu não consigo entender porque o decreto do prefeito, que foi assinado em junho de 2017, ele fala taxativamente no seu artigo 2º, o seguinte: ficam suspensas as nomeações de servidores efetivos e livre nomeação, os cargos de confiança, comissionados, ressalvado para a manutenção dos servidores da área da saúde, educação, segurança, nas hipóteses de falecimento e aposentadoria. Então diz aqui que não pode contratar nenhum cargo comissionado. A Coab
Mais uma vez, a Coab contratou um cidadão aqui em outubro de 2017. Qual o argumento? Não tem. Não tem. E só para finalizar, o artigo 3º diz o seguinte: a partir do dia 22 de junho de 2017, está suspensa a contratação de horas extras. Ora, se está proibida a contratação de horas extras, por que nós chegamos a esse montante de 8.689.000? E mais uma pergunta: por que o gabinete, onde que o gabinete gastou 474 mil reais com horas extras? Quem são esses servidores para receber tanta hora extra desse jeito? A educação eu entendo, a saúde eu compreendo, agora, gabinete... Ah, mas pode ser defesa civil depois de junho, o que teve de problema aqui? Qual foi a enchente que nós tivemos aqui? Me perdoe, fica essas perguntas no ar, mas eu complemento na minha explicação pessoal. Muito obrigado.